aqui escondidinho. Tá, é bem desafiador, na verdade, né? É um tema que a gente não está tão habituado a discutir. A gente recebe uma informação, recebe um método e a gente aplica, né? Então, assim, existem diversos métodos. Se a gente for fazer um comparativo das instituições de saúde com a indústria, com a aviação civil, nós ainda estamos engatinhando em relação à análise de incidentes. Nós temos diversas coisas ainda muito grandes para corrigir, então sempre vale a pena a gente ver realmente qual é o melhor método para a gente não desgastar energia e não conseguir resolver o problema no final das contas. Mas se a gente se comparar a outras instituições de saúde, na verdade a gente já tem, né, um grande avanço e a gente deve sempre avaliar. Podemos fazer mais, né? A gente não está realmente conseguindo cobrir tudo, né? Ainda está acontecendo eventos que a gente pode realmente evitar. Então, nesse sentido, eu acho que essa apresentação foi bem desafiadora, fazer uma revisão sobre esse assunto, e eu queria aqui, na verdade, expor algumas dessas situações com vocês. Então, assim, só para a gente iniciar, por definição, investigar um evento é um método retrospectivo. O evento já ocorreu, e eu vou querer saber o que aconteceu. Então, não são ferramentas aqui proativas. Eu não estou aqui, na verdade, avaliando e tentando evitar algo que ainda não aconteceu e estabelecer barreiras. Isso aqui é outra etapa. Aqui não. Aqui já aconteceu algum incidente, já aconteceu algum evento, e aí eu quero entender realmente o que aconteceu. Investigação, né? Eu já venho fazendo investigação de evento aqui na instituição já desde 2013, né? Desde 2013. E a gente sempre vê que a pessoa, entre aspas, investigada, né? Esse termo investigação acaba pesando um pouco, né? A pessoa investigada, o evento investigado, o setor investigado, por mais que a gente tente fazer sempre aquela cultura justa, explicar que a gente não está aqui julgando ou investigando o indivíduo, a pessoa sempre se sente dessa forma, né? Estão querendo saber o que eu contribuí para que aquele incidente ocorresse. Mas não é exatamente isso que a gente quer fazer. A gente quer, na verdade, evitar com que isso ocorra e entender. Então, sempre que ocorre um evento, algum incidente, a gente tem que compreender muito bem o que aconteceu, certo? Gastar energia para entender o que aconteceu, gastar bastante energia para entender o porquê e como isso aconteceu e focar em como evitar com que isso ocorra novamente. Na área de saúde, nós somos muito bons em resolver problemas, né? Resolver erros, resolver falhas. Se ocorre uma falha, rapidamente a gente resolve essa falha. Porém, a gente não é muito bom em aprender com os nossos erros. O erro ocorre e ele vai continuar ocorrendo. A gente corrige momentaneamente aquele erro. O paciente, na maioria das vezes, a coisa se resolve, mas esse erro, essa falha perdura e pode ocorrer novamente. Então, fazer essa investigação é exatamente neste último parâmetro aqui de como evitar. Deixa eu só mudar aqui. Como é que muda para aquele laser? O laser? A opção de ponteiro, né? Aqui. Então, o foco aqui de como evitar. E, nesse sentido, a gente tem que tentar entender a diferença entre investigação e análise, né? Análise é um dos pontos da investigação. Toda vez que eu tenho um evento, eu vou analisar esse evento, tentar entender o que ocorreu. A investigação já é algo um pouco mais amplo. Eu vou ver dados desse evento, eu vou ver as informações e os recursos que tínhamos disponíveis para isso, e, principalmente, a gente vai tentar estabelecer um plano, né? Plano de ação. Quando a gente está investigando, a gente já, na maioria das vezes, ultrapassa até um período de investigação, um período de análise, desculpe, e a gente já vai pensando, o que pode evitar aquilo ali que eu já reconheci? Então, planejamento, uma recomendação e, principalmente, uma implantação de mudanças é o que diferencia uma investigação aprofundada de uma simples análise superficial do que está ocorrendo. Claro que, assim, vai depender do nível de investigação que a gente precisa fazer para determinados incidentes. E, nesse sentido, a gente tem modelos de acidente. Eu preciso entender como é que um acidente ocorre para saber como é que eu vou conseguir investigar, como é que eu devo investigá-lo, né? Que energia eu vou dispor para poder
evitar com que esse acidente ocorra novamente. Então, quando eu vou, antes, na verdade, de ver o modelo, os métodos de investigação eles vão ser definidos de acordo com a área onde ele ocorreu, com a aplicação desse método, com as limitações que esse método ele vai ter, e eu não vou conseguir realmente aplicar naquele local, a facilidade e, principalmente, aspectos humanos, né? Nós tratamos de pessoas, nós somos pessoas tratando de pessoas. Então, o aspecto humano é extremamente importante para a gente poder entender como um acidente ocorre. Então, os acidentes ocorrem, na grande maioria das vezes, né, as teorias de como os acidentes ou incidentes ocorrem, eles podem ocorrer de forma sequencial, epidemiológica ou de forma sistêmica. E essa interpretação vai fazer com que a gente faça investigação de forma diferenciada. São conceitos aqui, eventualmente, um pouco mais complexos, que eu vou tentar aqui deixar um pouquinho para vocês. A gente pode discutir isso aqui um pouquinho depois. Modelo sequencial, como o próprio nome fala, é uma cadeia, é uma sequência de coisas que determina como a gente deve agir. E se uma dessas coisas não ocorre da forma como a gente está esperando, vai ocorrer algum incidente, né? É a teoria do dominó, antiga, tá? Da década de 40 ainda, essa teoria do dominó, em que se eu tirar uma das peças, aqui serve para as duas coisas, né? Se eu tirar uma das peças, eu vou conseguir evitar com que isso ocorra, né? Os dominós não vão cair. E se tiver uma das peças que não esteja ocorrendo da forma correta, também pode causar um incidente, né? É uma questão linear e determinística. Então, parte de um pressuposto que eu tenho uma causa inicial, chamada de causa raiz, que vai levar a diversas subcausas subsequentes, levando ao efeito que seria o incidente. Então, é consecutivo, linear e determinístico, ou seja, eu só tenho essa posição que vai levar até o efeito final. Nesse caso, né, teoricamente, se eu eliminar a causa raiz, o acidente não mais ocorrerá. Então, assim, na prática, a gente vê que isso não funciona em 100% dos casos, né? Até porque isso não necessariamente vai ser de forma tão linear e tão simples assim. Então, assim, como ponto positivo para a gente avaliar o modelo de acidente sequencial, ele leva uma série de causas, né? Série de causas. Ele tem uma representação gráfica de fácil entendimento, palatável, é muito fácil transmitir isso para as pessoas e disseminar o conhecimento do que ocorreu. Porém, ele não traz para a gente uma rede de causas. A gente vai focar apenas em uma situação e as outras causas, os outros fatores que podem influenciar de forma negativa para o evento, eles não vão ser tratados. Então, ele é determinístico e linear. Eu só vejo realmente uma linha para levar ao incidente, ao evento final. O modelo de acidente epidemiológico, ele segue muito a questão do sequencial, mas com a diferença que é em relação a fatores contribuintes, os chamados fatores latentes e as falhas ativas, né? É a teoria de Reason, de queijo suíço, né? Já bem conhecida, que eu tenho diversas barreiras para evitar com que algum dano ocorra, mas se tudo se alinhar em termos de fatores latentes e falhas ativas, violações até, o perigo realmente vai chegar até o evento final, levando a dano, né? Então, é muito bem conhecido esse modelo de acidente, é muito utilizado, tem uma característica, entre aspas, até linear, mas ela tem essa diferença dessa questão dos fatores latentes. Então, o que seria fatores latentes? Fatores latentes, né, são agentes que já existem na organização, chamados agentes patogênicos, que tem vezes que pode ficar anos e anos adormecidos, né? São situações de risco, são situações inseguras que ocorrem e que cria-se, eventualmente, uma normalidade na nossa... É aquela velha questão, sempre fizemos dessa forma, está lá adormecido. E se a gente estiver atuando da forma como costuma atuar, eventualmente ele não ocorre e não se transforma num incidente. Porém, se houver uma falha ativa associada a esses fatores latentes, aí sim o evento vai ocorrer. Então, é uma combinação de fatores que já existem associada a falhas que podem ocorrer
do indivíduo, do sistema, do equipamento, levando ao evento final. E o modelo de acidente mais complexo é o modelo sistêmico, né? É um modelo extremamente complexo, ele leva a uma interação entre sistemas, né? Então, eu estabeleço, cada sistema vai gerar uma fronteira de segurança, e essa fronteira de segurança vai ter um impacto externo que pode fazer com que perca-se e ultrapasse essa fronteira, né? Tentando demonstrar aqui de uma forma um pouco mais gráfica, né? A gente estabelece limites. Então, existe um limite individual do trabalho. Então, é aquele limite em que eu estou realmente, sei que meu trabalho é seguro enquanto eu estiver dentro desse limite. Existe um limite da organização, né? O limite financeiro até, que a organização consegue evitar com que eventos ocorram. E existe um limite de comportamento. Então, sempre a gente vai ter um limite financeiro empurrando de um lado, um limite de carga de trabalho empurrando de outro, e o comportamento tentando evitar com que esses limites sejam ultrapassados, né? É complexo, né? Para sistemas que realmente já fizeram, eu brinco assim, já resolvemos todas as coisas que são fáceis de resolver, agora a gente tem que começar a tentar entender o que é mais complexo, porque as coisas continuam ocorrendo da mesma forma. Então, a gente tem que tentar estabelecer limites, né? E se esses limites forem ultrapassados, entra-se numa zona de perigo e depois uma zona de perda de controle, que é onde realmente os incidentes vão ocorrer. Estabelecer esses limites é algo holístico e, eventualmente, um pouco subjetivo. Quando a gente entende, então, os nossos modelos de como o acidente pode ocorrer, a gente deve, então, escolher qual é o nosso método de investigação, né? Qual é o método que pode fazer com que eu entenda como é que aquele acidente ocorreu. Nesse contexto, trazer aqui inicialmente a árvore de falhas, né? Parece algo simples, mas não é. Requer treinamento específico para poder ser feito da forma correta. Quando é feito de forma incorreta, pode atrapalhar mais do que ajudar, mas ele segue um modelo sequencial, ou seja, é um modelo linear. Eu consigo listar causas para que uma falha no sistema ocorra. Então, ocorreu uma falha por uma lista de problemas que foram acarretando e levaram à falha final. É um método analítico, tem uma representação gráfica também de fácil entendimento, né? É uma representação que a gente segue muito, até nos modelos de análise de causa raiz. E quando eu boto aqui menor complexidade, não é uma menor complexidade do método. O método é extremamente complexo. É uma menor complexidade da organização, né, do sistema em que esse método está sendo aplicado. Então, sistemas com complexidade muito grande, o método de árvore de falhas, eventualmente, ele não consegue contemplar todas as ações, todos os impactos, né? A gente vê muito cenário que a gente acaba não abordando e não se encaixa no componente que falhou. A diferença entre árvore de falhas e árvore de causas, que são dois modelos sequenciais, é que aqui a gente consegue agrupar na árvore de causas os incidentes, né, as causas, a gente agrupa em grupos de semelhança, né? Então, partimos realmente de um efeito final, tá? Aqui não é a intenção que ninguém leia realmente o que está ocorrendo, mas a gente entender como a coisa é construída. Então, partimos de um efeito final. Esse efeito final vai levar a causas subjacentes que podem ser agrupadas de determinadas formas, levando a sempre, no final, uma causa raiz, que foi o início de tudo, onde aconteceu. É importante e muito bem aplicado em sistemas com complexidade intermediária, mas também pode ser aplicado muito bem em sistemas com complexidade simples, né? Ele dá muito mais informação do que uma árvore de falhas. Enquanto na árvore de falhas, voltando aqui ao slide anterior, eu foco na falha do componente, na falha do sistema, aqui eu vejo causas que não necessariamente são falhas, né? Pode ser causas, inclusive, mais subjetivas, levando ao efeito final. São bem semelhantes, são dois modelos sequenciais, mas a grande diferença é que um vem uma combinação, consegue agrupar causas com características semelhantes. A gente vai se identificar aqui muito no nosso modelo de espinha do peixe, de Ishikawa, né?
ele tem uma característica de árvore de causas. Não se encaixando em nenhum modelo específico, tá? Aqui a gente não tem um modelo sequencial ou um modelo epidemiológico e muito menos um modelo sistêmico, existe a análise de barreira, né? A análise de barreira, apesar de servir para sistemas extremamente complexos, ele é muito mais fácil de ser aplicado. Eu preciso identificar um perigo e para todo perigo eu preciso ter uma barreira. Então, se eu identifico que tal situação gera um perigo, eu tenho que ter uma barreira para evitar que aquele perigo leve a um dano ao paciente, no nosso caso, né? Então, a gente tem 5 passos quando a gente vai fazer uma análise de barreira, que é identificar os perigos relacionados ao acidente. Por exemplo, né, se a gente tiver um acidente que ocorreu devido a uma administração de medicamento de forma errada, então eu vou identificar todos os perigos relacionados àquele acidente. Depois eu vou identificar o que a gente tem de barreira para controlar, prevenir ou impedir a propagação desse perigo, né? Que isso seria a barreira. Barreira é cada componente, cada ação que a gente tem para poder controlar e evitar que esse perigo se transforme num dano. Então, se eu fiz uma administração errada de um medicamento, a gente vai identificar como é que a gente tem, como é que a gente já age para poder evitar com que isso ocorra. A partir disso, eu vou identificar o desempenho dessa barreira. Esse desempenho está sendo de forma adequada? Realmente, essa barreira, ela funciona? Ela está sendo utilizada? Se não está sendo utilizada de forma adequada, eu vou identificar as causas dessa falha, ou se realmente nem existe uma barreira para aquela ação específica, para aquela etapa específica. A partir daí, eu vou ver as consequências que levaram à falha ou à ausência da barreira, né? Então, eu vou ver o dano final, eu vou ver o efeito final, tá? Algumas ferramentas ajudam muito, né? Jana, quando a gente estava discutindo sobre isso, falou muito sobre o Boltai, e outras ferramentas, né, que a gente tem também, que pode fazer essa análise de barreira. É bem interessante, a gente pode sempre avaliar de uma forma para saber como é que a gente já está funcionando para tentar evitar com que aquele incidente ocorra. Análise de mudança. Também não se encaixa em nenhum modelo de acidente que eu citei, né? Nenhum daqueles 3 modelos de acidente. Mas é até relativamente simples de ser aplicado, apesar de funcionar para sistemas complexos. Parte da definição de mudança, né? Mudança é qualquer situação que perturba o equilíbrio do sistema que estava operando como planejado, né? Pode ser uma mudança boa, pode ser uma mudança ruim, né? Se eu estou atuando de alguma forma, se aquilo ali mudou, tem grande chance no final, o efeito ter mudado, né? É simplesmente um comparativo. Eu vou fazer um comparativo de como estava o local, né, como estava a organização, como estava o paciente no momento de uma situação livre de eventos. Então, naquele momento que não estava ocorrendo eventos, a organização estava funcionando de uma forma, o setor estava funcionando de uma forma, a prescrição era feita de uma forma, e assim por diante. Quando ocorreu o evento, algumas coisas estavam diferentes. Então, eu faço uma subtração do que estava ocorrendo, do que ocorreu no evento com o que ocorre na situação livre de eventos. E vejo quais foram essas mudanças e vou atuar em cima dessas mudanças. Parece algo simples, mas até a gente identificar quais foram essas mudanças, também pode ser extremamente complexo. É uma metodologia que não requer tanto treinamento assim como as outras que a gente citou acima, porque exatamente vai do conhecimento do seu setor, saber realmente como as coisas estavam ocorrendo no setor e ver o que estava diferente. Naquele dia, estava com um equipamento não funcionando, naquele dia o sistema estava diferente, naquele dia faltou alguém, naquele dia a equipe estava mais sobrecarregada, e assim por diante. É tentar analisar qual foi a diferença, qual foi a mudança que ocorreu. Agora eu vou entrar, na verdade, em certas metodologias para poder até exemplificar modelos epidemiológicos e modelos sistêmicos, tá? Trazendo conceitos, principalmente da indústria aqui, né? A saúde, ela acaba tendo características que a gente investiga incidente não só relacionado aos integrantes, né? A gente investiga relacionado aos nossos clientes, aos pacientes, a pessoa que está recebendo o cuidado de saúde. Então, a gente tem que focar em vários pontos para poder identificar o que está causando.
Já na questão da indústria, da aviação civil, da investigação de acidentes de trabalho, que a segurança de trabalho faz, existem outras metodologias que podem ser aplicadas na saúde, né? Devem ser testadas e aplicadas para a gente ver realmente o quanto a gente pode ampliar e amadurecer na investigação de eventos. Então, são ferramentas aqui que eu mesmo, algumas, nunca tinha ouvido falar especificamente, mas quis trazer aqui até como uma curiosidade para saber o que a gente pode absorver e aprender com relação a isso. Então, essa ferramenta WAIT, né, que é uma técnica de investigação de acidente de trabalho, é pouco utilizado na saúde, é um método epidemiológico, ou seja, parte daquele pressuposto de fatores latentes que já existem na instituição e falhas ativas, e isso culminaram no acidente no final. Então, os fatores latentes poderiam ser classificados em fatores ambientais, individuais ou organizacionais, e para isso eles têm um questionário. Então, sempre que um acidente ocorre, utiliza-se esse questionário para saber quantos fatores ambientais impactaram, quantos fatores individuais e quantos fatores organizacionais levaram e quais foram as falhas que fizeram com que o queijo suíço ultrapassasse todos os buracos e levasse ao dano, nesse caso, ao próprio colaborador ou integrante. Quando a gente utiliza esse questionário, não tem, né, como eu falei, pouco utilizado na saúde, não tem uma visão específica para o paciente, né? Então, acaba tendo algo para fazer uma adaptação, que poderia funcionar realmente. Mas é basicamente um modelo epidemiológico de forma estruturada. Se a gente tentar fazer bem semelhante, mas já relacionado à saúde, tem o HSE, né? E ele vai fazer essa tentativa do modelo do queijo suíço, do modelo epidemiológico, mas com causas imediatas, subjacentes e raízes. Então, sempre que um acidente ocorre, a gente tem aquela causa imediata, né, para aquele acidente ocorrer, e a gente vai voltando para causas subjacentes e causas raízes. Semelhante ao modelo que eu citei anterior, do WAIT, existe lista de causas mais comuns. Então, a gente sempre tem que identificar aquela causa e encaixar numa lista mais comum. Ou seja, nada mais é do que um modelo epidemiológico, um modelo de queijo suíço, porém com ferramentas que vão fazer com que esse modelo seja um pouco mais estruturado. Novamente também, né, uma descrição bem clara do modelo epidemiológico, o modelo do queijo suíço, um modelo de tripod, que é muito utilizado na indústria do petróleo. Parte exatamente daquele princípio de causas latentes, né? Causas organizacionais são latentes, existem muito antes do acidente e contribuem para o acidente, mas o acidente ele precisa de uma falha humana ou técnica ou processual para que ele realmente ocorra. Então, parte daquele mesmo pressuposto, é só a gente imaginar que tem aqui um queijo suíço com algum buraco, em que as falhas latentes são ultrapassadas, levando a pré-condições que dificultem a execução do trabalho, fazendo com que falhas ativas ocorram e as barreiras não consigam evitar com que o dano ocorra, com que o dano chegue. Tentando aqui trazer, então, o modelo sistêmico, né? Lembrando que o modelo sistêmico é aquele modelo que a gente tenta fazer limites de segurança, né? O limite da operação, o limite da instituição e o limite da conduta em si. Então, o modelo de ACIMAP, ele leva a uma interação até o sexto nível. O que seria o sexto nível? O sexto nível seria a questão governamental, com o quinto nível, o corpo regulatório. Tentando deixar isso aqui de uma forma um pouco mais simples, se isso é possível, né? Modelo sistêmico nunca é simples. O governo estabelece regras que serão fiscalizadas por um corpo regulatório. A gestão, a alta gestão da organização irá compor essas regras e fazer com que a organização atue, sendo que a gestão técnica operacional irá fazer com que isso chegue ao pessoal que está na operação, fazendo com que o processo físico ocorra, e para o processo físico ocorrer, equipamentos e o ambiente devem estar adequados. Então, eu passo por todos os 6 níveis
de assistência, né, de execução do trabalho. E eu tenho que tentar traçar relação entre todos esses fatores e ver o que é que falhou. Então, o sistema, ele é complexo e ele deve ser apenas aplicado em sistemas extremamente complexos. Aqui entra muito modelo de aviação civil, que eu preciso muito do impacto do corpo regulatório, de regras governamentais, de leis. Não estou falando que o hospital não tenha isso, tem sim, né? Mas o evento em si que ocorre lá na ponta, eventualmente ocorre mais por um impacto, talvez, nos 3 níveis: equipamento, ambiente, no processo, na gestão técnica operacional, chegando eventualmente até no 4º nível da gestão da organização. Mas raramente ele vai ocorrer devido a uma falha da parte regulatória ou da parte estrutural do governo. Então, assim, não seria um modelo especificamente aplicável, ao meu ver, na saúde. Seguindo o conceito também ainda de modelo sistêmico, esse aqui é um modelo que, quando a gente vai ler, até o entendimento do modelo é difícil. Segue muito aquele pressuposto do efeito borboleta, né? Então, uma borboleta bate a asa na Ásia e eu tenho um furacão no Caribe, né? Então, esse modelo, ele segue uma propagação não linear, ou seja, ele tenta avaliar a ressonância da variabilidade do normal em outros setores. Então, um setor que não estava diretamente relacionado ao evento, onde ele ocorreu, ele pode impactar. Então, é aquela tentativa de você disseminar mais, de você descentralizar a investigação. Demanda tempo, demanda custo, né? E demanda um conhecimento extremamente complexo para poder aplicar. Se um evento ocorreu na semi-intensiva, eu vou ter que avaliar a UTI, o laboratório, a farmácia. Eventualmente, a gente faz isso, claro, mas faz isso quando é algo um pouco mais linear. Não, ocorreu na semi-intensiva, mas foi de acordo com algo que o laboratório não levou de forma adequada. Então, aqui não linear. Mesmo que eu não encontre linearmente um nexo, ainda assim, a gente tenta avaliar o sistema como um todo. Ele é complexo e serve para sistemas complexos. Não vejo muito essa possibilidade na área de saúde, mas trouxe aqui para trazer pelo menos 2 modelos sistêmicos para o entendimento. Ou talvez para mais interrogações, né? E não necessariamente o entendimento. E quis trazer aqui, na verdade, um pouco do protocolo de Londres, né? Como o Jana falou, é o padrão da rede, né? As investigações são feitas baseadas no protocolo de Londres, a gente usa a análise de causa raiz, né? É interessante que na análise de causa raiz a gente tem todo o conteúdo do protocolo de Londres, só que estruturado de uma forma um pouco diferente. Então, basicamente, na verdade, a estruturação do processo. É um misto entre uma avaliação, uma investigação sequencial, ou seja, eu vejo a sequência do que ocorreu, mas também epidemiológico. Eu avalio os fatores latentes e eu avalio as barreiras que já ocorrem, né? E a gente consegue, então, fazer uma rede de causas, né? Então, eu vejo séries de eventos, eu consigo ter uma linearidade, eu vejo que é linear, né? E eu consigo produzir um relatório, né? Eventualmente, a gente acha que a produção de relatório acaba não sendo algo tão significativo, mas é a disseminação do conhecimento, é extremamente importante. No momento que eu produzo um relatório, eu evito ter o mesmo erro, né? Alguns bancos de dados fazem com que a gente veja, não, eu tenho um evento que ocorreu em 2012, determinado assunto, a gente consegue adaptar, ver esse relatório e identificar causas e saber que aquilo ali, inclusive, não foi corrigido depois de anos e anos, tá? É uma análise sistemática, é menos ameaçador, né? A gente não procura culpa, na verdade, nenhuma investigação é para procurar culpa, mas, do ponto de vista conceitual, ele tem essa característica menos ameaçadora, e parte de 3 conceitos, né? Que seriam os fatores que iriam impactar: os problemas assistenciais, o contexto clínico e os fatores contribuintes, né? Aqueles fatores latentes que poderiam estar ocorrendo.
Então, a partir disso, a gente vai encaixar todos os problemas assistenciais que ocorreram relacionados àquele incidente, todo o contexto clínico, ou seja, o ambiente, como é que estava se apresentando, e como são, né, e os fatores contribuintes que poderiam estar diretamente ou indiretamente relacionados. Então, ele é muito semelhante ao que a gente faz na prática. A gente identifica e decide se vai investigar, a gente seleciona as pessoas que vão investigar, a gente organiza os dados, a gente determina a cronologia do incidente, nada mais do que a nossa linha do tempo, a gente identifica problemas assistenciais, a gente identifica fatores contribuintes e, no final, a gente faz um desenvolvimento de recomendações e plano de ação. Aqui eu vou acrescentar ainda mais, né? A gente tem que avaliar a eficácia do nosso plano de ação. Então, ainda assim, a gente monitoriza a eficácia do plano de ação. Então, inicialmente, a gente ficou com aquela angústia de avaliar se teria que mudar a nossa metodologia, mas se a gente mudar, na prática, né, na atuação, a gente vai mudar um pouco. A gente vai mudar muito mais na estrutura de formulários, na estrutura documental. Então, essa angústia eu já perdi, pelo menos. Sim. Exato. Uhum. Mas na prática de investigação, muda-se muito pouco. E que método a gente vai selecionar? Tá? Novamente, aqui eu vou trazer mais interrogação do que exclamações, tá? Mas quando a gente vai escolher um método, a gente tem que ver o método que vai se adequar à nossa realidade, que ele seja fácil para poder ser aplicado e que ele seja, né, adequado e fácil para a complexidade do nosso sistema. Então, sistemas complexos não vão poder usar métodos simples, assim como sistemas simples não vão precisar usar método complexo. Tá? Então, sempre avaliar qual é o impacto daquele incidente para a gente ver qual é o melhor método a ser atuado. Eu não preciso usar análise de causa raiz para todo incidente, né? A gente já sabe disso. Eu não preciso usar esses métodos mais complexos ainda para alguns acidentes, incidentes e eventos que ocorrem. Então, a gente deve avaliar alguns fatores para a escolha, né? A representação gráfica. A representação gráfica, eu acho que é um dos grandes fatores para a gente tomar essa decisão de que método utilizar. Uma boa representação gráfica facilita o entendimento, facilita a comunicação, estabelece um nexo causal e dissemina a informação para todos os setores. É algo de educação. Se eu tenho uma representação gráfica não palatável, aquilo não chama atenção, não causa uma compreensão e a gente acaba não tendo entendimento. Né? Então, métodos com representações gráficas complexas vai fazer com que apenas uma minoria das pessoas consigam interpretar e avaliar o que está ocorrendo. Então, a representação gráfica simples, clara, é essencial para a escolha de um método eficaz. Nível de abrangência, né? Eu citei ali a questão dos níveis, né? Os 6 níveis de abrangência. Se eu tenho um incidente que ocorreu na atividade no sistema tecnológico, eu vou querer algo para avaliar apenas o nível 1 de abrangência. Mas se já tem algo relacionado ao indivíduo, né? Ao operacional, a gente já ultrapassa para o nível 2. Vou dar um exemplo, sistema tecnológico. O sistema do Smart não está operando de forma adequada. Então, assim, é o nível 1. Vai ser avaliado, vai ver se tem alguma questão estrutural que precise. Mas se a gente precisou já do impacto do operacional, a gente já ultrapassa para o nível 2, a gestão, principalmente aqui, na verdade, a gestão do operacional, as lideranças locais, nível 3. Se eu passo para a alta gestão, a organização, nível 4, se eu já extrapolo a organização, a instituição, já vou para órgãos reguladores e para o governo, já entra em nível 5 e nível 6. Então, a gente entender qual é o nível de abrangência para a gente saber que ferramenta a gente vai utilizar. Necessidade de treinamento, né? Como eu falei aqui, existem ferramentas que até leigos podem utilizar, o tempo de treinamento, leigos bem entre aspas, viu? O tempo de treinamento é muito pequeno, a gente consegue fazer com que a pessoa entenda e faça e utilize aquilo de uma forma ideal, pelo menos próximo da ideal. E existem outras ferramentas, outros métodos que precisam ser bem capacitados, né? Então, novamente eu coloco, né?
árvore de causa, árvore de falhas, pode ser usado em sistemas menos complexos, mas eles são extremamente complexos de serem aplicados. É necessário experts, né? Ou pelo menos pessoas capacitadas, pessoas treinadas, né? Nesse contexto, a nossa comissão de risco tem alguns membros, inclusive, que fizeram cursos específicos nesse tipo de investigação, tá? Então, aplicar ele da forma correta não é algo tão simples quanto a gente imagina. Eventualmente é questionado, não, o método deve ser feito dessa forma, deve ser feito dessa outra forma, mas quanto mais conhecimento, quanto mais capacitação, quanto maior capacitação da pessoa, melhor realmente será feito. Agora, algumas dessas ferramentas, elas são muito fáceis e até, entre aspas, uma pessoa menos capacitada pode utilizar. Os recursos necessários para a gente poder fazer investigação, desde recursos humanos, tecnológicos, até a documentação e o acesso a essa informação. Então, se eu tenho todos os recursos em mãos, eu vou avaliar. Se eu não tenho, eu vou avaliar qual é a minha limitação para poder executar uma investigação da forma necessária. E se um evento continua recorrendo, eu sempre devo avaliar. Será que o meu método para investigação deste tipo de evento não está sendo mais eficaz? Será que eu não estou realmente conseguindo encontrar causas que isso aí esteja contribuindo para a realização do incidente em si? Então, sempre deve avaliar se a gente pode realmente fazer alguma mudança de método nesse sentido. Aqui, na verdade, é só uma tabela, né? Pegando aqui de Anastácio. Anastácio fez uma revisão muito bacana. Anastácio é um engenheiro que trabalha com segurança de trabalho, é professor da UFBA, é uma pessoa muito bem capacitada em relação à análise e métodos de investigação. Então, grande parte da revisão foi baseada num estudo, num artigo dele, em que ele consegue realmente classificar esses métodos, né, alguns que eu citei aqui, em termos de representação gráfica, em termos de alcance de nível de abrangência, em termos de necessidade de treinamento, né, em termos de complexidade de sistemas e em termos de necessidade de recursos. Então, árvore de falha, árvore de causas, análise de barreiras, a gente sabe que realmente consegue atingir nível de abrangências um pouco menor, né, sem chegar naquele nível de governamental e órgão regulatório, mas necessitam alguns de treinamento significativo e de recursos. Então, isso a gente deve avaliar. E aqueles métodos que eu coloquei, FRAM, ACIMAP, que pode chegar realmente até o 6º nível governamental, alto treinamento, alta complexidade, alto recurso e, na minha visão, não aplicável na grande maioria dos eventos, dos incidentes intra-hospitalares. Então, para finalizar, né, sempre que ocorre um incidente, a gente deve avaliar qual é o melhor método de investigação. Para avaliar o melhor método de investigação, a gente tem que ver o perfil de investigador, qual é o treinamento, experiência e formação, treinamento em investigação, experiência em investigação e formação, não somente em investigação. Então, o investigador que tenha conhecimento próximo do técnico de onde o incidente ocorreu facilita muito na absorção do conhecimento, certo? Não é necessariamente essencial, mas facilita bastante, né? O cenário, a gente vê como a gente tem essa disponibilidade de dados. Eventualmente, em investigação de evento, a gente não consegue ter conclusões, porque o dado não é fácil da gente poder obter, então a gente vai muito de relatos, entrevistas. O tempo disponível, o tempo necessário, né, a urgência que tem que ocorrer para a gente poder terminar e concluir uma investigação, e o tipo de sistema, sistemas mais complexos e sistemas menos complexos. Baseado nesses 3 pontos, a gente tem que ver o resultado da investigação. Talvez, se for dar algum recado aqui, investigação toma tempo. Eu e Laís, a gente pode falar muito sobre isso. Jana e Bárbara também fizeram investigação recente. Toma muito tempo, requer muito esforço do investigador. E a gente tem que sempre focar nas recomendações, ou seja, o plano de ação, se ele foi eficaz. Não adianta nada a gente ter todo um desgaste de energia para poder avaliar como aquilo ocorreu, se a gente não vai conseguir ter um planejamento para evitar com que aquilo ocorra novamente. Então, todas essas ferramentas para a gente tentar identificar causas e atuar nessas causas. Sendo dessa forma, a gente tentar evitar com que eventos ocorram e com que danos
e com que a gente leve dano aos nossos pacientes. E é isso. Abrindo aqui para comentários, perguntas. Eu estou vendo aqui, na verdade. Não, Tassi brincou aqui, não é porque semi-intensiva. Desculpe, Tassi, eu não vou dar mais exemplos de semi-intensiva, não. Tá? Eu vou falar das UTIs agora, viu? Manu me segue. Melhora, Marcel. E aí, pessoal, o que vocês têm de consideração aí para fazer? Algum comentário, algum insight? Eu vou falar. Bom dia. Bom dia, Alan. Esse é um tema espinhoso e que Marcel colocou de forma muito bem, né? Muito satisfatória. E depois dessas apresentações, Marcel, é assim mesmo. Para ter comentários é difícil, porque para digerir é difícil. Mas eu achei muito interessante a forma como você sistematizou, né? E é muito bom quando a gente sistematiza, porque fica mais fácil pensar. E essa classificação de sistemas, para a partir daí você selecionar a melhor forma de análise e investigação, acho que é muito interessante. Porque, e eu já tinha colocado isso na apresentação anterior, uma conversa nossa, já não, acho que não lembro exatamente, que o sistema de saúde é um sistema, não é um sistema só pelo nome, é um sistema do ponto de vista de mecanicístico mesmo, né? Somos um conjunto de elementos com um propósito comum, isso é a definição de um sistema. Sistemas podem ser lineares ou podem ser complexos. O sistema de saúde tende a ser complexo. E é um sistema complexo de acoplamento muito rígido, muito tempo dependente, não é um acoplamento pouco rígido. Ou seja, é um sistema não linear, ou seja, um sistema complexo de acoplamento rígido, aquele pior sistema que tem, é o mais propenso para ter falhas. Assim como a aviação, assim como a indústria nuclear e várias outras coisas. E o fato de ter um sistema complexo, às vezes, requer ferramentas um pouco mais complexas. Talvez não precise ser tão completas assim, como a nível governamental, como a Marcel colocou muito bem. Eu achei muito legal isso, você colocar esses 3 níveis de sequencial, epidemiológico e sistêmico. E talvez algo como... E o Institute of Medicine, naquele livro lá, aquele primeiro lá, né, do Errar Humano, ele dá para perceber que ele é muito linkado com o modelo epidemiológico, pois ele fala muito disso, né, que é um sistema complexo, e fala muito de erros latentes e ativos, falhas latentes e falhas ativas, né? E eu acho bem legal e alinhado com o que o Marcel falou. Então, a gente procurar ferramentas que mais seja modelado com o nosso tipo de sistema complexo, mas talvez nem tanto complexo. Claro que, às vezes, você pode pegar ferramentas lineares, porque, às vezes, o erro foi mais linear, foi mais um processo linear, mas, de forma geral, um modelo intermediário. E essa mensagem de erro latente e erro ativo é muito importante, né? Porque erro ativo, a falha ativa, a falha humana ativa, é aquela que é mais perceptível e rapidamente perceptível e é impossível não perceber. Mas, geralmente, ela ocorre porque tem um erro no sistema, um erro latente construído ou inserido lá há muito tempo, há meses. E as causas desses erros latentes, geralmente, é um desenho ruim do sistema, ou decisões gerenciais ruins, ou uma estrutura física ruim. Tudo isso vai embutindo falhas latentes que um dia se manifestam em falhas ativas na ponta, pelo operador, pela pessoa, e isso é perceptível. Mas tratar só essa falha ativa e não ir lá nos fatores contribuintes, que geralmente são os erros latentes, construídos através de decisões ruins, desenhos ruins, estruturas ruins, né? Então, isso que não pode acontecer. E eu achei bem interessante essa sistematização desses modelos de acidente vinculadas ao tipo de sistema, né? Então, linear, epidemiológica e o sistêmico, que é o mais complexo ainda. Acho que você está de parabéns. E isso faz as coisas ficarem mais lógicas na cabeça, sabe? Achei muito interessante. Bacana. Valeu, Alex. Obrigado. Não é fácil, realmente, quando a gente tem que se aprofundar no assunto. E até a apresentação, como você falou, né? De um conteúdo que a gente não está tão acostumado a apresentar. Então, realmente, absorver essas informações e a gente ter esses comentários, né? É difícil. Né? Na verdade, aqui também tem alguns comentários aí a fazer. Eu vou pegar o gancho de aula e falar um pouco sobre
ele começou dizendo que é um tema espinhoso, né? É um tema espinhoso basicamente porque isso envolve responsabilização e, às vezes, culpabilização. Então, essa diferenciação é muito importante de ser feita, porque todos esses eventos e incidentes que nós investigamos são quase sempre problemas sistêmicos. E os erros humanos, os erros ativos, são sintomas de problemas sistêmicos normalmente presentes durante muito tempo, que vai deformando o sistema, mas, por outro lado, como a Alan disse, são os mais fáceis de serem percebidos. Então, há uma ressalva aqui que precisa ser feita, que apesar de serem mais facilmente percebidos, não é o foco, nunca será o foco de investigação e ações relacionadas a incidentes. Então, que fique isso muito claro a todos, e que todo esse processo aqui montado tem o propósito de melhorar o sistema e impedir que erros ativos aconteçam, porque o problema está no sistema e não no indivíduo, no comportamento, nas atitudes e na performance do indivíduo. Agora, vou fazer uma pergunta provocativa. Não há como negar que em alguns incidentes existe sim um erro ativo que merece culpabilização. Sim. Então, é bom que a gente fale isso abertamente, porque nem tudo é do sistema. Então, como é que a gente identifica isso? Como é que a gente conduz o processo quando, na análise, fica evidente que há um erro ativo digno de culpabilização? Perfeito. A cultura justa, ela parte do pressuposto que a gente deve avaliar realmente o sistema, mas a cultura justa também avalia a punição individual e a gente realmente consegue identificar que ocorreu uma violação, né? Então, assim, erros acontecem, né? Os erros que são ocasionados por uma falha no sistema, a gente tem que corrigir o sistema. A diferença é que a violação é que a pessoa sabe que está cometendo algo inseguro, algo fora do padronizado, ela tem o conhecimento daquilo ali e, mesmo assim, ela executa desta forma. Seja porque naquele momento estava com pressa, seja porque acha que não era importante, apesar de ter sido capacitado para isso. E, nesse sentido, realmente deve-se identificar culpa por uma violação e nesses casos, que são raros, ainda bem, né, são raros, deve ter, sim, responsabilidade e, eventualmente, alguma necessidade de alguma ação baseada nisso. Então, assim, na grande maioria não vai ocorrer, mas nos raros casos que ocorram, tem que, sim, ser avaliado. Também pegando o gancho da pergunta de Darley e da resposta de Marcel, também não é tão simples definir uma punição. A gente está falando aqui sobre métodos de investigação, existem também algoritmos, existe literatura, existe fluxos de apoio para a tomada de decisão, e a gente já aplicou por algumas vezes aqui. Eu acho que esse é um tema que a própria pesquisa da cultura de segurança que a gente fez em 2018, 2020, os nossos integrantes trazem um pouco isso, dessa questão da punição. Aí tem aquele lado de não revelar por medo de ser punido, mas também existe que, a partir da revelação de um incidente, a gente consegue identificar, através de métodos específicos, que, de fato, a gente caracteriza aquilo como uma violação. Parece simples um erro por omissão, ou por desconhecimento, ou por falta de habilidade, mas não é tão simples também a gente caracterizar o que, de fato, é um erro e o que, de fato, é uma violação. Por isso que a gente também precisa ter um respaldo técnico para conhecer, entender e poder, de fato, dizer assim, não, Marcel, nesse processo violou. Porque, às vezes, e quando a gente vai analisar as árvores de tomada de decisão para caracterizar uma violação, são perguntas bem importantes e que, na maioria das vezes, a gente nem se faz. Por exemplo, uma das perguntas que se faz lá na árvore de tomada de decisão é em relação à supervisão que aquele profissional tem. Então, assim, o quanto, de fato, existe uma supervisão ativa, existe uma sinalização, ou existe, e a gente, às vezes, vê isso quando a gente analisa o evento, muitas vezes aquele comportamento inseguro ele vai se repetindo e não existe uma sinalização mais assertiva da liderança, né? De nós líderes em relação à nossa equipe. E aquilo vai se tornando, talvez, aí uma falha latente.
De tanto que a gente coloca ela, de tanto que a gente normaliza. Não, é normal. É assim. É assim. Então, a gente não adverte no sentido de uma conversa mais assertiva e com orientação mais firme, e aquilo vai se repetindo e em algum momento, a falha ativa vai fazer com que aquela falha latente se caracterize, né? Então, eu acho que também é um tema que a gente pensa em trazer para um fórum, Cultura Justa, porque é um tema muito interessante e a gente, na saúde, tem muito a aprender. Muito a aprender. Talvez o pontapé aí seja um dos fóruns que a gente vai trazer esse ano, que é cultura de segurança e relação com o poder. Também um tema que a gente vai trazer aqui para a gente estar discutindo, porque tem tudo a ver com cultura justa, né? Com essa abertura de comunicação. Perfeito. Pegando o gancho de Jana, já Gancho atrás de gancho. Parabéns pela sua apresentação, acho que ela trouxe vários pontos aí, mas uma das coisas que eu gostaria de ressaltar é que a gente fala no método de investigação, mas às vezes a gente pensa nessa investigação muito sendo feita por uma pessoa, né, por uma comissão, mas cada um de vocês, líderes, que analisa uma notificação, vocês estão fazendo um processo de investigação. Eu acho que de todos os métodos, independente, né, da complexidade, eles sempre focam nas causas, né? Então, qual é a causa raiz? Onde é que eu posso corrigir esse problema? E hoje a gente percebe, através até de algumas respostas da MDT, que a gente vê assim, reorientar a equipe, né? Mas, ok, quais são as causas disso? Qual foi a análise? Então, quando você para fazer uma análise, você está fazendo uma investigação daqui. Então, eu queria que o Celso trouxesse um pouquinho assim, como a gente pode desdobrar esse sentimento e essa percepção de investigação até a ponta, né? Até quem faz realmente essa análise e quem precisa disseminar essa percepção de que ali você está sendo investigador daquele processo e que sempre tem a oportunidade de identificar essas causas e propor melhorias, né? Pensando nessa investigação. Cada tipo de incidente requer um tipo de metodologia para a sua investigação, né? Então, assim, é interessante realmente que, mesmo que seja, entre aspas, incidentes simples e corriqueiros, a gente tenha uma metodologia para poder avaliar esse incidente. E tendo essa metodologia para avaliar esse incidente, como o Lai colocou aqui, RNC não é simplesmente um número lá para a gente poder ir computando. É a gente identificar o que é mais comum que ocorre, é a gente agir com relação a isso, né? E tentar identificar causas. Eu sei que é recorrente, eu sei que o paciente tem uma flebite, mas por que ele teve uma flebite? Será que naquele momento simplesmente, não, reorientar a equipe? Ou seja, a causa foi que a equipe não está orientada? Muito possivelmente não, né? Claro que com o volume de notificações que existem, é difícil a gente se aprofundar em todas elas, mas uma metodologia simples pode ser executada de forma, né, como eu coloquei aqui, né, a gente tem análise de barreira, a gente vê realmente quais são as barreiras, se a gente conhece o nosso operacional, nosso processo bem, a gente pode identificar o que não foi, o que não ocorreu naquele momento. Então, a análise de mudança e a análise de barreira, eu acho que é muito bem aplicado nesse tipo de incidente, porque eu vou ver, é para ocorrer desta forma, não ocorreu porque faltou essa ou essa barreira, e eu vou realmente rever para garantir que essa barreira ela esteja sempre ali para evitar o incidente, né? Então, até nesse sentido, eu acho que vale a pena a gente estabelecer outras ferramentas, porque o complexo a gente está pegando, né? Comissão de risco, discute, membro da diretoria na comissão de risco. Eu acho que o complexo a gente está pegando. Mas o simples e o mais frequente, eventualmente, passa despercebido e vai só aumentando com uma falha latente. Aí, eventualmente, a gente tem uma flebite que ocorre numa necrose, como a gente já teve, inclusive aqui, levando até um evento sentinela. Então, acho que isso aí foi muito bem colocado por lá e vale a pena a gente talvez estruturar algo simples e de fácil execução, para incidentes mais simples. E para isso, como você falou, né? Já que tem volume é frequente, a gente agrupa. Não precisa ser um a um, não precisa ser
acredite, eu vou naquele período avaliar o perfil dos meus incidentes. Por isso que no relatório que a qualidade dispara para vocês, tem todas essas informações. Porque eu não vou fazer análise de causa raiz, ou seja, até o método incidente, nem faz sentido isso. E até porque o objetivo é a não recorrência. Então, eu vou olhar para o perfil de incidentes que eu tenho na minha unidade, o que é que mais está acontecendo. Pensando em volume, pensando em gravidade. Em gravidade, a gente acaba puxando para a condição de risco. Mas em volume, o que tem acontecido na SEMI, tá? Brincadeira, viu? O que tem acontecido na UTI, no laboratório, na bioimagem, na nutrição, enfim, o que é que tem acontecido lá? E eu vou agrupar. Então, é esse olhar. Então, a partir do momento que eu agrupo, eu vou definir, talvez, um método aí de acordo com toda essa revisão que o Marcel trouxe, mas não necessariamente analisar incidente a incidente, né? Um outro ponto importante aqui, que tem várias repetições, é a arte de composição do time que vai investigar e que vai implementar as ações, discutir a formatação do plano de ação e a implementação da ação. Mas, de forma geral, eu acho que tem dois grupos de pessoas aí que precisam estar sempre num time. Um de pessoas que entendem de processos, especialistas, experts em processos, e pessoas que são especialistas no processo em questão. Então, a ausência de um desses dois, acabou o processo. Não tem como seguir, né? Que alguém precisa conhecer o método, a técnica, e dar uma certa formalidade a esse processo de investigação e implementação das ações. Mas se uma pessoa que não entende do riscado, ou uma pessoa que entende do riscado, não está lá no time, não entende daquele processo específico no centro, na SEMI, tá? Ou em qualquer outro lugar, não dá para caminhar. Porque, no fundo, o entendimento do que aconteceu passa pelo profundo entendimento do processo. Qualquer metodologia de melhoria estabelece como premissa básica o profundo entendimento de como as coisas funcionam, como os processos se dão dentro daquele ambiente. Então, o time de investigação precisa conter esses dois tipos de profissional, né? Um que entende de processo e outro que entende do processo sendo investigado. Essa é uma premissa que precisa ser levada em conta. E o último comentário da minha parte respeito à última etapa de todo esse processo, que é a construção do plano de ação e a execução do plano, né? Alguns anos atrás, a Fundação Nacional de Segurança Americana mudou a nomenclatura da sigla em inglês de análise de causa raiz, que é RCA, para RCA ao quadrado, exatamente porque o último A não é só análise, tem que ser ação, e isso não pode ficar no respiro final. Não pode ser assim, terminei, agora vamos implementar a ação, que não vai para lugar nenhum. É o ponto principal, é o objetivo principal, é chegar lá e resolver. É chegar lá e mudar o sistema para que aquilo nunca mais aconteça. E, ao mesmo tempo que isso tudo é importante, precisa ser focado, precisa ser bem pensado, porque os recursos financeiros, pessoas, tempo, energia, são todos finitos. A gente precisa ter um olhar muito crítico, muito cirúrgico para essa última etapa do processo, para que ele possa ser executado de fato. Então, não pode chegar lá cansado, não. Chegar lá prontinho para a parte mais importante. Exatamente. Vamos começar a partir dali. E nesse, assim, eu acho que menos importante, talvez, entendam quando eu digo isso, é a escolha do método, no sentido de que talvez o mais importante, já que o objetivo é a não reincidência do evento, eu entender, para mim, a teoria, eu não vou encaixar aqui qual é o modelo, qual é a ferramenta, qual é o método, mas assim, o modelo do queijo suíço que o Wilson traz, e é muito bacana ler as coisas que ele escreve, porque, de fato, esses dois blocos de agentes, né, a falha latente, a falha ativa, é o racional que a gente tem que seguir quando a gente persegue a identificação de uma ação de melhoria para a incidência de um evento. Então, se a gente entende esse racional, independente, até porque na apresentação de Marcel, ela apareceu em todos eles. Então, é comum, só muda o nome, muda a nomenclatura, mas eu preciso entender o que é falha latente, o que é aquela decisão gerencial, a decisão até de uma diretoria, ou uma decisão, enfim, que a gente tomou
ou algo que vinha se repetindo de uma forma e a gente não agiu, a gente foi varrendo para debaixo do tapete. Então, assim, esse conceito de falha latente, falha ativa, é crucial em qualquer análise que a gente faça, em qualquer investigação, além da análise que a gente faz. Porque se a gente entende isso, a gente vai conseguir pensar em causas que, de fato, vão bloquear a recorrência daquele evento. E aí a gente vai ter um plano de ação, de fato, consistente, né? E que vai bloquear, vai mitigar ou até eliminar aquela causa. Jana, só para consolidar, né, porque tem essa estatística de que a principal causa de falha, de erro em qualquer indústria, em qualquer segmento, inclusive de saúde, é o erro humano, mas ele é derivado geralmente de falhas latentes. Esse erro ativo, que é o erro humano, é derivado de falhas latentes. Posso fazer uma consideração? Claro. Nessa discussão, eu fiquei pensando muito no planejamento, né, no gerenciamento de alarmes, que é uma política que a gente vai começar a desenvolver e que tem muito a ver com isso, né, os processos, falhas humanas. Então, acho que a gente começar a desenvolver essa política já tendo essa linha de pensamento, essas discussões, a gente levar já para a construção do gerenciamento, eu acho que o resultado final da política vai ser algo mais eficiente, levando em consideração, né, todos os fatores que envolvem, né, os eventos relacionados aos alarmes, muito processo e muito falha humana. Então, eu acho que desenvolver o projeto já dentro dessas premissas que vocês discutiram, acho que vai ser bastante positivo. Excelente, Malu. Partimos disso, inclusive, na verdade, né? A gente recentemente fez uma apresentação na comissão de risco com eventos agrupados que tinham também como fundo a questão de gerenciamento de alarme. Então, já partindo do pressuposto de eventos que ocorrem, junto com o novo padrão, né, que surgiu, o novo manual. Então, gerenciamento de alarme é algo extremamente comum e envolve tudo isso. Tudo isso. É muito sistêmico. Equipamento, manuseio do equipamento, violações, viu, do equipamento, porque tem gente que realmente desliga alarme, que alarme não é para ser desligado. Então, é extremamente complexo, com certeza. Acho que se encaixa muito bem nisso que a gente está discutindo aqui. Algum comentário adicional? Já finalizamos. Acho que a gente foi muito bom, a gente vai dar seguimento, né, aos fóruns. O próximo será com a Ellen, ela vai trazer um tema aí que em breve a gente vai estar divulgando. E se alguém que também quiser se habilitar para participar, expondo sendo o facilitador, fique à vontade, a gente aceita sugestões também, tá? Então, é espaço para a gente estar aqui discutindo, a gente está aqui pensando durante uma hora, a gente conseguiu aí nesse tempo fazer reflexões importantes. Obrigada pela presença de vocês. Vamos fazer com que essas informações reverberem mesmo na nossa prática e a gente possa usar isso para as próximas análises, para as próximas investigações e a gente torne palpável e concreto esse conhecimento que a gente vem construindo aqui, tá? Obrigada, boa sexta, bom final de semana para vocês. Beijo.